Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa super aula de eletrodinâmica e conceitos essenciais para provas externas, para Provão Paulista e até mesmo para o Enem. Então, quem vai fazer a apresentação? O aluno Bernardo Gabriel e o aluno Guilherme Antônio. Então, vamos começar a nossa apresentação. Bom, pessoal, nós vamos primeiro começar com os três conceitos base da eletrodinâmica, que são a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. Então vamos lá. A corrente elétrica, ela é um fluxo ordenado de cargas elétricas. Então, pessoal, existe um fluxo desordenado e existe um fluxo ordenado de cargas. Então, vou fazer duas representações aqui, ó. E a segunda representação. Então, esses circuitos, eles são passados por determinadas cargas, determinados fluxos. Bom, você consegue determinar qual desses duas representações representa o fluxo ordenado? Pessoal, o fluxo ordenado é este segundo aqui, ó. Este é o fluxo ordenado. Por quê? Porque as setas, elas estão direcionadas em somente um sentido. Agora, o fluxo desordenado é aquele onde as setas têm sentidos diversos. Então, olha, um vai para cima, outro vai para baixo, outro vai para cima. Então, veja que elas não têm sentidos definidos. Então, este é um fluxo desordenado e ele não vai conduzir corrente. Este segundo, ele é um fluxo ordenado. Ele sim vai conduzir a corrente elétrica como a gente quer. Então, ela precisa de um fluxo ordenado para poder conduzir. Além disso, ela precisa de um material condutor. O que seria um material condutor? Seria um metal, pessoal. Quem vai conduzir? O que conduz é um metal. Outro que poderia conduzir seria um composto iônico, que quando ele iria conduzir corrente elétrica? Quando fundido ou em solução aquosa, em solução com água como solvente. Então, um metal ou um composto iônico fundido em solução aquosa ou um composto metálico, porque também é formado de metal. Qual que não iria conduzir? Qual não é o material condutor? É um ametal. Então, um ametal, ele não conduz corrente. Então, se na sua prova o avaliador pedir, dar dois materiais, um material de carbono e um material de zinco, qual dos dois irá, ou melhor, um material de carbono e um material de ferro, qual dos dois vai conduzir eletricidade? O material de ferro, porque ele é um metal. Agora um carbono, como ele é um ametal, ele não vai conduzir tão bem. Então é preferível ferro, porque ele vai conduzir melhor. E ele é impulsionado por uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é justamente a tensão elétrica. A tensão elétrica, ela pode receber outros nomes também. Ela pode receber o nome de voltagem ou diferença de potencial. Ela tem esses três nomes: tensão, voltagem ou diferença de potencial. Ela é uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito. Então, eu tenho um determinado ponto aqui e eu tenho um determinado ponto aqui. Eles vão ter uma DDP. E essa DDP, ela pode ser representada ou por V ou também por U. Tem esses dois tipos de representação. E a resistência elétrica. A resistência elétrica, ela é uma propriedade física de um material. Então, cada material tem a sua própria resistência elétrica. Ela não é algo amplo. Cada material tem a sua própria resistência elétrica para se opor a dificultar a passagem de uma corrente elétrica, tá bom? Então, como nós calculamos esses fundamentos, pessoal? Nós calculamos a corrente elétrica por I é igual a V dividido por R. Esse V ele pode ser entendido como U.
O I, ele é a corrente elétrica. O V, ele é a voltagem ou tensão elétrica, como você queira chamar. E o R, ele é a resistência elétrica daquele determinado material. Ele também pode ser entendido como uma REC do sistema, daqui a pouco nós vamos ver. Bom, a tensão elétrica, ela pode ser calculada V ou U é igual a R, que é o resistor, vezes I, que é a corrente. E o resistor, a voltagem, ou U, a tensão DDP, dividido por I, que é a corrente elétrica. Bom, essa corrente elétrica, ela é dada em amperes. A voltagem é dada em volts. E a resistência, ela é dada em ohms. Isso somente na fórmula da corrente elétrica? Não. Isso também acontece, essas unidades também se repetem aqui para calcular a tensão e para calcular a resistência. Então, pessoal, agora eu vou apagar esses fundamentos aqui para a gente entender um conceito. Ó. Então, a gente precisa decorar todas essas três fórmulas? Não, a gente não precisa decorar essas três fórmulas. Basta a gente decorar apenas uma fórmula, que é a primeira lei de Ohm. O que fala a primeira lei de Ohm? U, a voltagem é igual a R vezes I. Então, o U, ele será a voltagem, a tensão, ela é igual à resistência elétrica multiplicada pela corrente em amperes, tá? Então, essa é a fórmula majoritária. Se eu quero calcular a resistência elétrica, por exemplo, eu vou o quê? Eu vou isolar ela. Então, resistência elétrica é igual a voltagem dividido pela corrente. Veja que eu isolei a resistência elétrica. Tá? Então eu isolei ela, como estava passando, multiplicando, como o I estava multiplicando aqui, ele passa dividindo a voltagem, tá? Então, pessoal, agora eu vou aproveitar esse material que eu fiz aqui, tá? Então sempre siga essa fórmula, sempre coloque essa fórmula e isole a característica que você quer descobrir. Então, se eu quero descobrir a corrente, por exemplo, eu vou isolar a corrente, ó. Ela é U sobre R. Veja, eu isolei a corrente. E agora, eu vou aproveitar aqui. Veja que aqui no nosso material da resistência elétrica está anotado que ela dificulta a passagem de uma corrente elétrica. Pessoal, quando a gente olha para a proporcionalidade, o R e a corrente, eles são inversamente proporcionais. Olha, como eu sei que eles são inversamente proporcionais? Pela própria posição deles. Então, o R, como ele está no outro lado da igualdade, na parte superior, e a corrente está no outro lado da igualdade, mas na parte inferior, eu sei que eles são inversamente proporcionais. Se eu for, por exemplo, colocar a voltagem, ela é diretamente proporcional à resistência, porque ela está no outro lado da igualdade e na parte de cima. Então você sempre vai fazer essa alusão para descobrir qual é proporcional e qual é inversamente proporcional. Então, pessoal, perceba que quanto mais alta for a minha resistência, menor será a passagem da corrente. O que significa isso? Significa que quanto maior for a minha resistência elétrica, maior é a dificuldade dessa corrente passar. E quanto maior é a dificuldade dessa corrente passar, menor é a quantidade que ela vai passar. Então, se eu quero, por exemplo, fazer um circuito elétrico de LED para uma árvore de Natal e eu quero que ela tenha a maior iluminação possível, para isso eu preciso ter a maior corrente possível, pessoal. Então, sempre que você vê essas questões de eu quero a maior iluminação possível, o que eu preciso para ter a maior iluminação possível? Eu preciso ter a maior corrente possível, pessoal.
Para eu ter a maior corrente possível, vamos fazer o seguinte, para a gente enxergar melhor isso que eu quero falar, eu vou isolar a corrente. A partir dessa fórmula aqui, ó. Corrente é igual a U dividido por R. Quanto maior é a corrente, menor é a minha resistência. E o que eu quero para ter a maior iluminação possível? Eu quero ter a maior corrente possível, pessoal. Então eu preciso ter a menor resistência possível para ter a maior iluminação possível. Quando que eu terei a menor resistência possível? Quando eu estiver em um circuito em paralelo. Daqui a pouco a gente vai ver, então vamos dar prosseguimento. Pessoal, acabei de trazer aqui para nós um esquema geral. Então, na sua prova, vai cair mais ou menos assim. A questão, o avaliador vai dar a corrente para você, ele vai informar o enunciado da questão, ele vai também informar. Normalmente, a voltagem ela vem esquematizada mais ou menos assim, pessoal, com um polo positivo e um polo negativo. Qual que é o esquema geral do positivo para o negativo? Este é o sentido geral. Então, ele vai dar a voltagem, normalmente é representada assim, ele vai dar um valor para essa voltagem, aqui ele deu o valor de 120, e ele vai representar a resistência. Pessoal, a resistência, ela tem duas formas de representar. Ela tem essa primeira forma de representação, ó, é um zigue-zague, e ela também tem uma outra forma, que é essa daqui, ó. Guarde bem, ó. É uma caixinha. Ela tem essas duas. Então essa é a primeira forma e esta é a segunda forma de se representar uma resistência elétrica. Então ele dá determinada resistência elétrica para você e agora eis a pergunta, eis a questão. Qual é o valor desta resistência elétrica? Pare aí a sequência de slides e tente resolver. Mas pessoal, o que eu acabei de falar no slide anterior? Que o primeiro passo é você esquematizar a fórmula principal, que é U é igual a R vezes I. Essa é a fórmula principal. Essa é a fórmula que eu vou adotar. E o que eu quero? Eu quero a resistência elétrica. Então eu vou isolar a resistência elétrica. Pessoal, para eu ter um valor, eu preciso ter esses dois. Eu tenho a voltagem, eu tenho a voltagem. Eu tenho a corrente elétrica, eu tenho a corrente elétrica. Então acabou a questão. Eu consigo normalmente calcular a resistência. Então resistência é igual a 120 dividido pela corrente, que é 10 amperes. Agora eu consigo tirar esses zeros aqui, eu posso cortar esses zeros, e obtenho que resistência é igual a 12. 12. Mas 12 o que, pessoal? A resistência ela é dada em ohms. Então o ohms eu represento dessa forma aqui, ó. Então 12 ohms. Potência elétrica, pessoal. Essa potência elétrica, ela é a taxa, né? Ela é a taxa com que a energia elétrica é transferida ou convertida por um circuito. Então ela é dada em watts. Watts. Tá bom, pessoal? Ela é dada em watts, mas ela também pode ser dada em kilowatts, em megawatts e também em gigawatts. Daqui a pouco nós vamos ver mais sobre eles. Então, essa potência, ela é a voltagem, que posso chamar de U, e vezes a corrente. Então você pode pensar na potência como a voltagem vezes a corrente. Pessoal, eu representei aqui como U. Então você pode representar tanto como V, tanto como U, tá bom? E existem fórmulas paralelas, pessoal. Esta é uma fórmula paralela e essa é uma fórmula paralela. Então, se o avaliador me dá a voltagem e a resistência e não me dá a corrente, eu posso usar essa daqui. E se ele me dá a resistência, me dá a corrente e não me dá a voltagem, eu uso essa daqui. Então eu uso de acordo com a minha necessidade. Bom, e a resistência elétrica? Não, a resistência não, rendimento. Isso daqui é o rendimento.
Rendimento, pessoal. O rendimento, ele é a potência útil dividido pela potência total. O que seria a potência útil? É a potência que eu estou usando naquele momento. E qual que é a potência total? É a potência total do aparelho analisado, tá? E aí, fazendo, por exemplo, uma conta aqui, eu poderia obter o valor do rendimento igual a 0,8. Como eu faço para transformar esse rendimento em porcentagem? Basta multiplicar por 100. E aí eu terei 80%. Então esse seria o rendimento nesse caso, tá? O consumo de energia elétrica. Então nós vimos até agora, nós vimos a potência e nós vimos a corrente. Tá? Nós vimos outros elementos. Mas a energia elétrica é a capacidade de realizar o trabalho através do movimento de partículas eletricamente carregadas, tá? Como os elétrons. Uma outra observação é que quais partículas podem transmitir energia e podem se movimentar? Os elétrons. Somente os elétrons. Prótons, nêutrons não podem se mover. Somente os elétrons, tá bom, pessoal? Então, como eu calculo essa energia elétrica? É quando eu preciso calcular o consumo da energia elétrica da minha casa, o consumo de um determinado aparelho. Então, eu calculo energia elétrica igual a potência vezes determinada faixa de tempo, tá? Então, a potência dada em watts, o tempo ele pode dar em segundos ou em horas, tá? Então, agora eu vou entrar no fundamento aqui, que é aquele famoso quilowatt, o famoso megawatts e o famoso gigawatts. O quilowatts, ele é 10 a terceira vezes watts. O megawatts é 10 a sexta vezes watts. E o gigawatts é 10 a nona vezes watts. Então veja que quando eu coloco kilowatts, eu estou multiplicando por 10 a terceira. E quando eu coloco megawatts, eu estou multiplicando por 10 a sexta. E quando eu coloco gigawatts, eu estou multiplicando por 10 a nona. Então, por exemplo, um exemplo aqui é, por exemplo, a questão te dá 5.000. Vou colocar aqui esse determinado valor. Watts. Pessoal, quantos quilowatts eu tenho aqui? O quilowatts, ele não vale 10 a terceira, então esse determinado valor aqui ele vale 1 quilowatts. Então, 5, 3, 4, 5, 6 quilowatts. Eu só emiti 10 a terceira, 1.000, porque esse é o valor do quilo. Então eu só omito o valor do K, que é 1.000, tá? E o megawatts, ele vale 10 a sexta, ele não vale 10 a sexta? Então, esse determinado intervalo vale 1 mega. Então vai ficar 5.000 megawatts. E agora o gigawatts, ele não vale 10 a nona? Então esse intervalo aqui vale o 10 a nona, ó, que são 9 zeros. Então será 5 gigawatts, tá? Então é dessa forma que eu calculo, tá bom? Bom, o efeito Joule. O que seria um efeito Joule? Em linhas gerais, o efeito Joule é quando uma determinada corrente elétrica passa pelo chuveiro, ela entra pelo resistor, nesse resistor ela aquece. Então ocorre um aquecimento dessa determinada água que está entrando ali e ela cai quente. Então por que você consegue tomar um banho quente? Porque a água entra, passa pelo resistor e esquenta. Então esse é o efeito Joule. A energia elétrica fornecida pela determinada voltagem é convertida em energia térmica, em energia quente para você tomar o seu banho. Então esse seria o efeito Joule, tá? Então aqui a resistência, ó,
Então por que que eu não consigo tomar um banho quente quando a resistência do chuveiro queima? Porque não vai ocorrer mais um aquecimento, não vai ser mais possível aquecer aquela água, porque não terá mais a resistência. A associação de resistores. Gente, a associação de resistores, ela é o ápice do avaliador. O avaliador, ele adora cobrar associação de resistores. A primeira associação, ela é em série. Então perceba o que a gente viu anteriormente. A gente viu um ciclo fechado. Então esqueça o resto. Observe somente essa partezinha aqui, ó. Ela não é exatamente o que a gente viu anteriormente, ó. Ó, não tem uma determinada corrente, um resistor e a voltagem. Não é exatamente o que está acontecendo aqui, mas o diferencial da associação é que eu vou associar esses resistores. Então, eu associo 1, eu associo 2 e eu associo 3. Então, eu formo um conjunto de 3 resistores em uma associação em uma determinada voltagem U. Então, pessoal, como que eu calculo, por exemplo, a resistência total? A resistência total desse circuito. Porque há resistências individuais, mas há uma resistência conjunta. Já que eles estão associados, eles vão formar uma resistência conjunta, uma resistência total chamada de resistência equivalente. Como eu calculo essa resistência? Basta somar R1 mais R2 mais R3. Então eu somo as resistências individuais para me obter a REC. E a corrente, pessoal? A corrente, ela é constante. Então, a mesma corrente que está no resistor 1 está no resistor 2. E a mesma corrente que está no resistor 1 e no resistor 2 está no resistor 3. Ela se mantém constante. Ela é a mesma em todo o circuito, tá? Então, guarde essa informação que é muito importante. E a voltagem, como que eu calculo a voltagem total, a voltagem equivalente? A voltagem equivalente é a soma das voltagens individuais. Ó. Então, nessa partezinha aqui, você vai ter a resistência equivalente. Tá? Então aqui não é uma resistência unitária. Aqui está a resistência equivalente do circuito, tá? Mas aqui é a resistência equivalente e tudo mais. Mas e se ele não desse esse determinado valor e desse, por exemplo, aqui a resistência... Como eu calcularia a resistência individual do R1, por exemplo? Basta U é igual a R vezes I. Esta é a fórmula. Sempre vai ser a fórmula. Como a corrente ela é constante, ela permanece a mesma. Como a resistência é o R1, eu coloco um aqui, é o R1. E como eu estou calculando a voltagem do resistor 1, vai ser 1. Então, cada resistor tem a sua própria voltagem. Eles só vão ter a mesma voltagem se eles tiverem a mesma resistência. Então, se aqui vale 2, aqui vale 2 e aqui vale 2, eles vão ter a mesma resistência. E se a questão falar que a corrente vale 1, então a voltagem no R1 vai ser 1 é igual a 2 vezes 1. Então, o 1 valeria 2. E como eles são iguais, todos valem 2 nessa suposição, o 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, que é igual a 2. E qual seria a voltagem equivalente? A soma 2 mais 2 mais 2. Então, como são iguais, todas valem 2 e a voltagem equivalente é a soma das DDPs individuais. Mas a questão poderia dar valores diferenciados.
ela poderia falar que aqui ela vale 4, aqui vale 6 e aqui vale 3. E poderia falar que a corrente vale 1. Como a corrente é geral, todos os resistores têm a mesma corrente. Qual seria a voltagem aqui? Seria R vezes I, então seria 4 volts. Qual seria a voltagem aqui? R 6 vezes I, 6 volts. Qual seria a voltagem aqui? R 3 vezes I, ó, 3 volts. E qual seria a equivalente à soma de todas? 4 mais 6 mais 3. 4 mais 6 mais 3 vai formar 13 volts. Essa é a equivalente. E nessa, aproveitando esse esquema aqui, qual que é a resistência equivalente? 4 a resistência 1, então basta calcular, ó. Então R1 vale 4, o R2 vale 6 e o R3 vale 3. Basta somar, dá 13 ohms. Essa é a resistência equivalente à soma de todas. Em paralelo já é diferente. O que será constante será a voltagem. Então, todos os resistores têm a mesma voltagem, têm a mesma tensão elétrica. Qual será a corrente? Pessoal, a corrente ela é individual. O que significa isso? Significa que cada resistor tem a sua própria resistência. Então, para eu calcular a resistência deles, eu preciso da voltagem e eu preciso da resistência elétrica, tá? E a REC. Então, veja que ela não é mais constante na associação em paralelo. Ela é individual. O que passa a ser constante é a voltagem. E a REC? Ela será igual à soma de todos? Não. A REC já não é mais a soma de todos. A REC, ela passa a ser... Tem duas formas de calcular a REC. Tá. Quando esses resistores valem valores diferentes, eu posso calcular por R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E quando elas têm valores iguais, o valor de 1 dividido pela quantidade N de resistores. Então veja que neste nosso exemplo, eles têm valores diferentes, ó. Então qual seria... aqui está complicado, mas qual seria a resistência elétrica deles? Aqui nesse exemplo ele deu 2R, tá? Mas para facilitar, eu vou falar que vale 200, tá? E aqui ele deu E, eu vou falar que vale 100, só para facilitar. Então qual seria a resistência elétrica entre esses dois? Quando eu vou calcular, eu tenho que fazer grupos de 2 em 2. Então o primeiro grupo que eu vou fazer é entre esses dois aqui, ó. Que eu preciso de um R1 e um R2. Então vai ser o seguinte: 40 vezes 200, né? Dividido por 40 mais 200, 240. 40 vezes 200 e 40 mais 200 vai dar 240. Posso cortar aqui, ó. Então, qual seria a resistência equivalente aqui? Seria 4 vezes 6. 4 vezes 2 daria 8. Mais 2 zerinhos. Dividido por 24. Essa seria a resistência equivalente. 800 dividido por 24. Vamos aproximar este 24 aqui para 20. Eita, para 20. Então, 800
por 20. Só para facilitar, daria 40, tá? Você não poderia fazer isso na hora da prova, só estou fazendo isso para mostrar. Então, esses dois aqui, eles valem uma resistência equivalente de 40 ohms. Então agora, qual será o próximo conjunto? Essa com essa. Então agora vai ser 40 vezes 100 dividido por 140. Então veja que eu calculei a REC entre esses dois primeiro, deu 40. E agora esse 40 ele serve para mim como um único ramo. E agora eu vou calcular a REC entre este ramo e esse ramo de baixo, final. Tá? Então eu calculei primeiro a REC desse ramo e eu penso nesse ramo como o R1 e penso nesse outro como o R2 nesse exato momento e calculo aqui a resistência e vou obter o valor normalmente. Mas a alternativa, o avaliador, ele poderia, por exemplo, falar aqui em uma suposição que este vale 100, esse vale 100 e esse vale 100. Qual seria a REC nesse caso? Como eles são iguais, eu posso usar essa fórmula de baixo. Ó. Eu só uso essa quando eles são iguais. Quando eles são diferentes, como era o caso aqui, ó, eu uso essa de cima. Agora, como eles são iguais, o R é o valor de um resistor, 100, dividido pela quantidade de resistores, 3. Vai dar mais ou menos 33 ohms essa resistência. Então, você conseguiu perceber que quanto maior a quantidade de resistores em paralelo, menor é a minha resistência. Isso é uma característica do paralelo. Quando eu coloco em paralelo, eu diminuo a resistência. E quando eu coloco em série, eu aumento a minha resistência. Então, cada um valia 4, 6, 3. Quando eu agrupei eles, eu formei uma de resistência maior. Agora, cada um valia 40, cada um valia 100. Quando eu agrupei eles, eu formei uma resistência menor. E quando eu formo uma resistência menor, eu formo uma corrente maior. Não é isso que a gente viu lá naquele primeiro momento? Então, agora você consegue entender aquele primeiro princípio que eu falei. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, para eu ter uma iluminação maior, eu preciso de uma resistência baixa. Então, eu preciso de uma associação em paralelo, porque ela vai diminuir essa resistência. Tá? Então, eu poderia ter 100 ramos valendo 100, que seria o valor de 1 dividido pela quantidade. Ó. Valeria 1 ohms. Então, eu aumentei ainda mais a quantidade de ramos. Então, eu diminui ainda mais a minha resistência, tá? Então, pessoal, agora eu vou apagar essas fórmulas aqui. Espero que você tenha anotado esses fundamentos. Mas antes, né, eu acabei esquecendo, mas eu vou fazer isso, tá? U é constante. Então, cada resistor tem a mesma voltagem. Então, se eu falo que a voltagem total do sistema vale 20 volts, esse tem 20 volts, esse tem 20 volts e esse tem 20 volts. Ela não diminui e nem se forma de novo. Ela vai ser a mesma. Então, basta que o exercício me dê a voltagem total e me dê a resistência individual para eu calcular a corrente dele. Então, se a questão me dá que a voltagem total vale 20 volts e ele me dá que o R1, vamos supor que esse seja o R1, tem o R2, tem o R3. O R1 vale 20 ohms. Qual seria a corrente elétrica neste R1? Basta a fórmula, ó. Basta eu assegurar a mesma fórmula. Seria U, que é igual a 20 volts, é igual a resistência 20 ohms vezes corrente. Então essa corrente, ela vale 1 ampere. Então, vamos supor que você fez a mesma coisa, então você considerou a mesma voltagem e considerou a resistência aqui, a resistência deste aqui, e fez e achou que a corrente aqui vale 2.
Aqui você achou que a corrente... Vou pegar uma outra caneta. Então, você fez as contas e achou que aqui vale 1 ampere. Você considerou a voltagem total e a resistência desse daqui e achou que a corrente ela vale 2. Você considerou a voltagem total e a resistência individual desse e achou que ela vale 4. Qual é a corrente equivalente? A corrente total desse sistema, dessa associação em paralelo? É a soma de todas. Então vai ser 1 mais 2 mais 4. 1 mais 2 mais 4. Esta é a resistência equivalente deste sistema. É a soma das correntes individuais. Esta é a corrente total. Então agora eu cheguei num ponto chave aqui, que é o que acontece com essa corrente. Essa corrente, ela entra aqui, ela vai se distribuir. Então ela vem para esse ramo, ela vem para esse ramo e ela vem para esse ramo. Aqui será o 1. Entenda, aqui será a corrente 1, ó. Aqui será a corrente 2 e aqui será a corrente 3, tá bom? Então, ela vai se dividir pelos nós. A gente chama isso aqui de nó. É isso aqui, ó. Isso é o nó. Por que ele é um nó? Porque ele divide o sistema, o circuito, ó. Um vai para cá, um vai para cá, um vai para cá. Esse é o nó, ele divide tudo. Então veja, por isso que cada resistor vai ter a sua própria corrente, porque ela se divide em cada ramo e, através da interação com o resistor, ela vai formar o seu valor. Então aqui, ó, no exemplo, ele valeu 2, depois ela foi para 8, e aqui ela valeu um determinado valor I. Então ela vai se dividir. E quando ela chega na última etapa, então ela vai entrar aqui, ó, a I1. Ela entra, participa aqui, e ela sai aqui. A I2, ela entra, participa e sai aqui. E a I3, ela entra, participa e sai aqui. Observe que elas encontram um outro nó aqui. Então elas se juntam novamente. Então veja que a corrente total se dividiu e se difundiu. Depois ela se juntou. Então aqui eu tenho a mesma corrente total. Então, a corrente que sai é a mesma corrente que entra. Então isso você deve considerar. Então, se ele me dá as correntes individuais, por que eu obtive, por que eu somei todas para obter a corrente total? Porque elas se dividem e basta eu somar todas para obter a corrente total. Ela não se dividiu aqui? Ela não se dividiu? Então basta eu somar todas para obter novamente a corrente total. Então, ela se dividiu. Mas aqui, por que a série não se dividiu? Porque ela não tem nó. Ela não tem para onde sair. Ó, não tem nó para ela se dividir. Ela sempre vai seguir esse sistema. Não tem como ela se dividir. Agora, na em paralelo, tem os nós. Então, o nó ele vai possibilitar a divisão dessa corrente, tá? Mas ela não se divide aleatoriamente. Ela se divide proporcionalmente. Então, para facilitar aqui, considere apenas esses dois ramos, tá? Ignore esse terceiro ramo. Essa corrente total é uma corrente total e ela vai se dividir entre esses dois ramos que nós consideramos, formando a U1 e formando a I2, tá? A I1 e a I2. E aí, ela não vai se distribuir aleatoriamente, ela vai se distribuir proporcionalmente. E como que eu calculo isso? Tem uma fórmula para isso, ó. R1 vezes I1 é igual a R2 vezes, né, I2. Então, considerando esse sistema entre esses dois aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, se o exercício me dá que essa resistência vale 2, essa resistência vale 4, ele me dá que a corrente 2 vale 2, e ele me pede a corrente 1. Então agora eu estou perdido? Não estou perdido, basta eu
pegar a proporcionalidade definida. Então, qual que é o R1? É 2 amperes vezes o I1, que é o que eu quero achar. R2, 4, vezes a corrente 2, 2. Então, ó, divido aqui, ó. Então, a corrente 1, ela vale 4. E qual que é a corrente total? A corrente total é a soma. Então, ela é 2, que vale aí 1, aí 2, né? Mais 4 que eu acabei de achar. Então, aí total, ela vale 6 amperes. Tá? Então, com isso, nós finalizamos a associação de resistores em paralelo para a sua prova. Então, agora, vamos fazer os geradores elétricos, pessoal. Os geradores elétricos. O que são geradores elétricos? Eles pegam, né, vamos ver aqui, eles são dispositivos que convertem vários tipos de energia, então uma energia mecânica, uma energia eólica, não elétrica, mecânica, eólica e química, em energia. Então, uma energia não elétrica, mecânica, por exemplo, se convertendo em energia elétrica. Tá? Então, esse é o fundamento aí dos geradores. Eles vão fornecer energia para o sistema. Então, como eu represento um gerador? Uma determinada corrente, uma determinada faixa, um determinado polo. Então, este é o polo positivo do gerador, este é o polo negativo do gerador, e este aqui é a força eletromotriz do gerador. Então, em um gerador ideal, pessoal, esse E, que é a força eletromotriz, ela é igual a voltagem. Mas, na realidade, em um gerador não ideal, há uma perda de DDP. Então, a E ela acaba sendo maior que o U. Isso em um gerador não ideal, porque vai ocorrer uma perda de energia, uma perda de voltagem. Então, eu já vi cair no Enem, por exemplo, ele dando para você que uma bateria ela tinha 5 volts. Por padrão ela tinha 5 volts. E ela, em determinado circuito, ela atingiu uma voltagem de 3 volts. Então qual que era a E aqui? A FEM, a força eletromotriz, era 5, porque é a padrão. E qual que é a U, a corrente? A U, a voltagem, era o 3 volts. É a voltagem que ela adquiriu em um circuito. Então, ao entrar em um circuito, ela atingiu a voltagem U. E sem estar em nenhum tipo de circuito, sem ter nenhum tipo de corrente passando por ela, ela tem a força eletromotriz, tá bom, pessoal? Então, sempre pense nessa associação. Sempre que ela tem a corrente passando, ela vai ter a U. Vai ser a U. Se passa, por exemplo, que ele dá uma voltagem de 10 volts. E ele fala que nessa voltagem passa uma determinada corrente elétrica. Então será o que? Será a voltagem U. E, em outra ocasião, ele fala que essa é uma voltagem que está ali, que sempre está ali, que é do material, que ali não tem nenhum tipo de corrente passando. Então o que ele está falando aqui? Isso aqui é a E. Bom, agora vamos dar prosseguimento no estudo dos geradores. Então agora chegou a hora de vermos as equações fundamentais de um gerador. Bom, como a gente viu, o gerador ele transforma uma energia qualquer, pode ser mecânica, eólica, em energia elétrica. Esse é o fundamento de um gerador. A força eletromotriz dele é aquela tensão elétrica nas extremidades, é aquela força natural do gerador. A associação dos geradores ela pode ser em série, assim como ela pode ser em paralelo, assim como a gente viu lá nos resistores. A potência elétrica. A potência elétrica existem 3 fórmulas fundamentais de se calcular a potência elétrica. Mas eu preciso decorar todas elas? Não. Para eu calcular uma potência elétrica é fundamental que eu saiba esta fórmula. Ó. Essa
essa sim é a fórmula fundamental para calcular a potência, não só de um gerador, como de qualquer elemento. Então, ela sim é a fórmula para se decorar, tá? É a fórmula fundamental ali da potência. Um gerador desligado. Então, um gerador desligado, ele terá uma corrente nula, a voltagem será igual à eletromotriz. Um gerador em curto-circuito, ele é calculado dessa forma, ou seja, a força eletromotriz sobre a resistência interna desse gerador. Então, sempre que é uma situação de curto-circuito, o que é um curto-circuito? É quando a corrente ela assume índices maiores do que realmente ela pode assumir, tá? Então, quando essa corrente ela assume índices muito maiores do que realmente ela suporta, ela acaba gerando um curto-circuito. Como eu posso minimizar o efeito de um curto-circuito ou até mesmo evitar um curto-circuito? Com os famosos fusíveis. Então, sempre que eu quero evitar um curto-circuito, eu apelo para um fusível. O que é um fusível? Ele faz o quê? Um fusível, ele aumenta a corrente máxima de um gerador e de qualquer outro elemento resistivo. Então vamos supor que um gerador suporte uma corrente máxima de 10 amperes. Este fusível vai aumentar essa corrente máxima suportada para 12, por exemplo. Tá? Ele poderia aumentar para 18, por exemplo? Não. Ele vai aumentar, mas este aumento dele não chega a níveis tão altos. Este aumento eleva um pouco a corrente máxima. Então veja, foi de 10 para 12. Ele não aumenta demasiadamente, mas ele aumenta minimamente. Então, qual que é o primórdio dessas equações? É a famosa equação do gerador. A equação do gerador ela é fundamental para a resolução de diversas questões. Então, o U ele é a voltagem dada em volts, o E é a força eletromotriz, é aquela voltagem inicial do aparelho, enquanto o Rzinho é a resistência interna do meu gerador e o I ele é a corrente do meu gerador, tá? Então aqui o sinal ele é negativo, U é igual a E, força eletromotriz, menos resistência interna vezes corrente. Daqui a pouquinho vocês vão ver os receptores. Nos receptores, esse sinal fica positivo, tá? Mas aqui nos geradores, esse sinal acaba sendo negativo, tá bom? Vamos agora para a próxima. Mas aqui, quando você tem, por exemplo, você tem uma força eletromotriz misturada com resistência interna e resistência externa. Então, sempre que você tiver uma situação onde você precisa calcular determinada corrente e nessa situação você tem resistência externa e resistência interna, você utiliza a famosa lei do Pouliot, tá bom? E eu poderia fazer uma outra variação dessa fórmula, que seria a corrente é igual a Φ dividida por Rec mais Rzinho. Então, este resistor externo, ele pode virar Rec. Então, se ao invés de ter somente um resistor, eu tivesse 10, 15 resistores, ao invés de Rzinho, eu colocaria Rec mais a resistência interna. E aí sim eu conseguiria calcular. Quando que eu vou usar essa situação do Pouliot? Quando eu tiver uma mistura entre resistência interna e resistência externa, ou resistências externas formando uma Rec. Bom, agora uma associação em série. Aqui na associação em série, veja que quando nós vimos a associação em série de resistores, eu tinha um resistor e outro resistor. Eles estavam se combinando. É a mesma situação. Aqui é um gerador, vamos chamar de gerador 1, e aqui é o gerador 2. Cada gerador tem a sua força eletromotriz, cada gerador tem a sua resistência interna. Eu só estou mesclando dois geradores para potencializar o meu circuito. Cada gerador tem a sua própria voltagem e juntos formam uma voltagem final. Como que eu calculo essa voltagem final?
eu somo as voltagens individuais, tá? E aí, como eu calculo, por exemplo, a resistência interna equivalente? Eu somo as resistências internas individuais. Quando eu estava vendo a associação de resistores em série, não era isso que acontecia? Eu não somava as resistências dos resistores para poder achar a REC. Aqui é a mesma situação, só que eu faço o que? Eu somo as internas, uma vez que os geradores têm as internas, tá? Qual que é a força eletromotriz equivalente? A soma das individuais. Então vai ser A1 mais A2. Se tivesse 4, 1 mais 2 mais 3 mais 4. E aí, veja que eu posso aplicar a equação do gerador individualmente. Então, se eu aplico ela individualmente, eu tenho que assumir a corrente individual, a força eletromotriz individual e a resistência interna individual. A única que não vai ser individual será a corrente, pois ela é para todos. Em uma associação em série, a corrente sempre é constante e sempre é a mesma para todos. Então ela não é individualizada aqui. Então, se eu quiser calcular algum princípio aqui do gerador 1, eu tenho que adaptar todos os elementos da equação para o gerador 1. E se eu quiser o geral, como eu poderia fazer? Primeira coisa é pensar na equação. Não é assim a equação? Já que eu quero geral, a minha voltagem tem que ser equivalente. Já que eu quero geral, a eletromotriz tem que ser equivalente. Já que eu quero geral, a interna tem que ser equivalente. Então é assim que eu calculo quando eu quero mexer com o individual. Eu assumo a voltagem individual, eu assumo a eletromotriz individual e assumo a interna individual. A única que não vai ser individual será a corrente, já que ela é constante para todos, já que é em série. Bom, agora um exemplo aqui. Veja que dois geradores foram ligados em série para se obter uma tensão de 8 volts para um circuito. As resistências internas de cada um valem respectivamente 2 ohms e 6 ohms. E a corrente que percorre todo o circuito vale 0,5 amperes. Sabendo disso, qual o valor da força eletromotriz equivalente a essa associação? Se ele está mexendo com o equivalente, eu devo colocar à minha disposição a equação equivalente. Então, quer dizer, voltagem equivalente é igual a eletromotriz equivalente menos interna, a resistência interna equivalente vezes a corrente. A corrente não é equivalente, uma vez que ela é constante para todos, já que estamos em série. Qual será a voltagem? Ele quer obter uma tensão de 8 volts. Então ele vai colocar essa situação em um circuito para obter 8 volts. O que a gente viu? A voltagem U é aquela que você manuseia em um determinado circuito elétrico com corrente. Não é isso que está acontecendo? Ele vai obter uma tensão 8 volts em um circuito. Então a voltagem U ela vale 8. É o que eu quero. Qual que será a eletromotriz equivalente? É o que quer, né? Então vou chamar de X. Qual que é a resistência interna equivalente? É a soma das individuais. Então 2 mais 6 dá 8. Qual que é a corrente? É 0,5. Basta fazer a conta. Então quer dizer que 8 é igual a X menos 4. Sendo assim, X é igual a 12 volts. Esta é a força eletromotriz equivalente do sistema, tá? Então, olha, veja, foi isso que ele fez. Então, ele somou as resistências internas, aplicou a equação geral, que busca o geral, né? E aí ele fez um erro, tá? Aqui na verdade é 8, tá? Foi um erro do material. Então 8 é igual a 0,5 vezes 8, que dará 4. E aqui 8 é igual
vai ser igual a 12, tá? E ele só, no lugar que era 8, colocou o 7, foi um erro do material. Beleza? Então agora, a associação em paralelo. Bom, na associação em paralelo, ela tem um efeito interessante, porque a duração dela é maior. Então, sempre que eu quero construir um sistema que dure mais, que tenha um aproveitamento maior, que dure mais, eu vou fazer o que? Eu vou associar em paralelo. Veja que eu estou associando associando 3 geradores nessa situação, só que nesse caso eu não estou associando eles em série. Eu estou associando eles em ramos. Então por isso é em paralelo, é em ramos. A gente não viu que para ser em paralelo precisa de nó? Aqui tem um nó, aqui tem outro nó, aqui tem outro nó, aqui tem outro nó. Por que é um nó? A corrente ela é distribuída por aqui, ela vem vindo. Quando chega aqui, ela vai uma parte para cá e vai uma parte para cá. Por quê? Porque tem uma parte para cá e uma parte para cá. Então a corrente ela se divide. Por isso que é um nó, ele divide a corrente. Qual que será a resistência interna equivalente? Quando a gente viu a associação de resistores em paralelo, a gente viu muito bem que a REC ela poderia ser o valor de 1 dividido por N, não é mesmo? Quando o quê? Quando eles eram iguais. Então, esse é um princípio defendido aqui, ó. Quando eles forem iguais, basta eu aplicar essa fórmula aqui, tá bom? O valor de 1 é uma resistência interna dividido pela quantidade. E aí, todos iguais, né? Não diferentes, polos pareados, todos menos de um lado e todos mais do outro lado alinhados para formar uma associação. A eletromotriz equivalente, pessoal, em paralelo, ele equivale a 1. Tá? Então, sempre que você tiver uma associação de geradores em paralelo, qual será a eletromotriz equivalente? É o valor de 1. Então, vamos supor que ele deu o gerador 1, a E valendo 8. Qual será a equivalente? Ela será 8. Ela não é igual ao valor de uma? É. Então, é isso que você tem que pensar. Então, a força equivalente, ela não muda independentemente do número de geradores, porque ela sempre será igual ao valor de 1. Por isso que ela nunca vai mudar. A força equivalente nunca muda nessa situação, porque ela equivale ao valor de 1. Tá? Então, eles vão durar mais tempo. É uma desvantagem. Qual seria a grande desvantagem dessa associação? Ela não fica mais forte. Por quê? Quando a gente viu uma associação em paralelo, a gente não viu que a REC diminui? É a mesma coisa aqui, só que vai ser a REC da interna, né? Mas ela vai diminuir da mesma forma. Então por isso não vai ficar mais forte, porque a resistência equivalente é menor. Então ela fica mais fraca, é uma associação mais fraca, mas mesmo assim dura mais tempo. Já que a resistência interna equivalente vai diminuir, o que vai aumentar nesse tipo de associação? A corrente. Lembra que eles eram inversamente? Então, eu tenho que pensar nesse tipo de associação. Bom, então em uma associação de 4 geradores em paralelo, a corrente provida de cada um é 0,25. Então, qual será a corrente total? 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25 vai ser 1 ampere. Por quê? Quando eu tinha em paralelo, eu não somo todas as correntes individuais para achar a total. Eu somo. Então eu tenho que somar todas as individuais. 4 geradores. Cada um tem 0,25 amperes. Então qual será a corrente total? A soma de todas. Vai ser 1 ampere. Então fornecendo a um circuito um total de 3 volts. Considerando que a FEM de cada gerador é igual a 5 volts, então quer dizer, o E equivale a 5 volts. Ele deu aqui 3 volts, ele vai ser a voltagem. Por quê? Porque está em um contexto de circuito. Por isso ele vai ser a U. Então qual que é a resistência interna equivalente da associação?
Basta eu aplicar a equação. Então, o equivalente é igual a E equivalente menos R equivalente, que é o que ele quer, vezes a I. E aí será equivalente, ó. Ela não é constante mais na associação em paralelo. Então, qual que é a voltagem equivalente? A 3, ele deu pra gente. Qual que é a eletromotriz equivalente? Ele diz que cada gerador tem uma fé igual a 5. Só que a gente viu que se eu sei o valor de um gerador, eu já sei a equivalente, porque ela é igual. Então, qual que será equivalente também será 5. O mesmo valor que cada gerador tem. Menos a resistência interna equivalente, vou dar o nome de X, vezes a corrente equivalente, que será de 1. Então, acontece aqui em cima, ó, X menos X é igual a 3 menos 5. Não é isso? Ó? Menos x, 3 menos 5. Então, x menos x será igual a menos 2. E x é igual a 2 ohms. Por quê? Porque eu multipliquei aqui por menos 1. Ó. Eu posso fazer isso. Então, será 2 ohms. Vamos ver se é isso? Ó, ele somou todas para achar a corrente total. Ele aplicou a fórmula equivalente, deduziu 3, deduziu 5, aplicou equivalente e ao final achou 2, exatamente o que a gente achou. Bom, começando agora pelos receptores elétricos. O que são receptores elétricos? Receptores elétricos são aparelhos que transformam energia elétrica em outras formas de energia, como ventilador para energia mecânica, lâmpada para energia luminosa, aquecedores para energia térmica, falantes para energia sonora, ou alarmes também. Falando, outras representações também são o liquidificador para energia mecânica, batedeira para energia mecânica. Agora, falando um pouco das fórmulas envolvidas nesse processo. A potência total. A potência total mede a potência elétrica total fornecida ao receptor. É a taxa de energia elétrica recebida por ele. A potência útil corresponde à potência efetivamente transformada em outra forma de energia, como a mecânica ou sonora. Potência dissipada representa a potência perdida em forma de calor dentro do receptor, por causa da resistência interna. Rendimento mede a eficiência do receptor, ou seja, a fração da potência total que é aproveitada como potência útil. Energia elétrica total transformada ou consumida pelo receptor durante um intervalo de tempo. Equação característica do receptor. Relação que mostra como a tensão aplicada ao receptor se divide, uma parte usada para o processo útil e outra perdida na resistência interna. Bom, agora os circuitos elétricos. O que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é um caminho fechado composto por uma fonte de energia, pode ser uma pilha, uma tomada, condutores, que seriam os fios, ou, em casos de circuitos eletrônicos, já, por exemplo, que a gente pode observar em computadores, celulares, videogames, são aqueles caminhos de cobre que a gente pode ver desenhados e dispositivos que utilizam essa energia, como lâmpadas e motores. Para um circuito funcionar, ele precisa estar fechado. A energia tem que seguir um caminho específico para que ela possa passar. Ela não pode ir de qualquer jeito, porque isso pode acabar queimando tanto os componentes eletrônicos, como, por exemplo, os resistores, capacitores, indutores, diodos, transistores, circuitos integrados, relés, cristais osciladores, displays, sensores, potenciômetros, interruptores e botões, conectores. Aqui agora temos uma representação simples de um circuito, que é a resistência equivalente a 20 ohms, a corrente total é 1,5 amperes, a tensão no resistor de 10 ohms, que é o voltímetro, é de 15 volts, e a corrente em cada resistor de 20 ohms é de 0,75 amperes.
Leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, formuladas por Gustav Kirchhoff em 1845, são fundamentais para a análise de circuitos elétricos. A primeira lei é a lei das correntes de Kirchhoff, também chamada de lei dos nós, que afirma que a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem dele. Isso significa que a corrente elétrica se conserva, não havendo acúmulo de carga em um nó do circuito. Já a segunda lei é a lei das tensões de Kirchhoff, conhecida como lei das malhas, que estabelece que a soma algébrica das tensões em qualquer malha fechada é sempre igual a zero. Em outras palavras, toda a energia fornecida pelas fontes é dissipada nos elementos do circuito, como resistores e capacitores, em conjunto com a lei de Ohm. Essas duas leis permitem analisar e resolver praticamente qualquer circuito elétrico, garantindo uma compreensão completa do comportamento das correntes e da tensão. Medidores elétricos. Medidores elétricos são dispositivos para medir grandezas, como a tensão, a corrente, a resistência, entre outras. O mais comum no nosso dia a dia é o medidor de energia, popularmente conhecido como relógio de luz, que registra o consumo de eletricidade e é fundamental para a cobrança da conta de energia que vem todo mês. Capacitores. Um capacitor é um componente eletrônico passivo que armazena energia elétrica temporariamente num campo eletrostático, sendo composto por duas armaduras condutoras separadas por um material isolante chamado dielétrico. Funciona acumulando cargas elétricas nas suas placas e liberando-as posteriormente no circuito, sendo usado em aplicações como flashes de câmeras e ecrãs de dispositivos móveis. A sua capacidade de armazenamento é chamada de capacitância, medida por farads, e depende do tamanho e material dielétrico. Bom, aqui temos uma exemplificação com um mapa mental e também temos aqui uma imagem mostrando alguns tipos de capacitores diferentes. Bom, pessoal, então depois de todo o exposto, de todas as informações teóricas que nós abordamos aqui, chegou a hora de nós fazermos as questões de edições anteriores, né? Então aqui é o momento de você analisar, de você ver como a banca cobra esse assunto e aí sim você se preparar com qualidade para o Provão Paulista, para Enem também, tá? Eu trouxe aqui duas questões do Provão Paulista, tá bom? Eu trouxe duas questões do Provão Paulista que caíram no ano de 2024. Elas caíram no ano de 2024 para o segundo ano do ensino médio, tá bom? Segundo ensino médio, mas serve também para você estudar para o terceiro ano também, talvez até para o primeiro, tá bom? Então vamos para a primeira questão. Durante um experimento, um resistor de 5 ohms foi conectado a uma fonte de tensão que varia ao longo do tempo. O gráfico que representa a tensão em função do tempo mostra como a tensão aplicada ao resistor mudou durante um período de 10 segundos. Então, a tensão média no intervalo de 2 a 6 segundos e a corrente elétrica média que flui nesse mesmo período de 2 a 6 segundos no circuito foram. Então, ela tem duas perguntas. A tensão média no intervalo de 2 a 6 segundos é a primeira delas, tá? Então, antes da gente responder, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Então, o exercício, ele fala que essa fonte de tensão varia. O que isso significa? Se ela varia, ela não pode estar em paralelo. Porque lembra que a U em paralelo ela era constante? Então aqui isso não ocorre, ela varia. Então aqui, muito provavelmente, a gente está falando de uma resistência em uma associação em série. Só que aqui é uma resistência apenas, né? Mas isso você usaria se fosse um conjunto, uma associação. Então vamos lá.
fazer aqui? Então ele quer a resistência média de 2 segundos. O primeiro passo é ver onde está esse intervalo de tempo, ó. Então, pessoal, veja que aqui tem, nesse intervalo aqui, a gente está ligando a uma reta. Uma reta, ela tem como característica um crescimento linear. Então, o que você tem que pensar essa questão? Você pensar que ela cresce linearmente, ela cresce proporcionalmente. Então, de 10 ela passou para 20, ela dobrou. Então, aqui de 15 é a metade, ó. É a metade. O 15 é a metade. Qual que é a tensão média, pessoal? A tensão média é a média entre 20 e 10. Porque já que é um crescimento linear, a média delas é a média entre os polos, 20 e 10. A média dessa reta aqui, desses valores, é a média entre esses dois valores que estão nos polos. Então, basta eu fazer a média. Fazendo a média, eu vou observar o valor de 15. Eu também poderia pensar que já que é uma reta, ela tem um crescimento linear, então a média é justamente o termo central, ó, 15. Então sempre que for uma reta, você pode ter essa alusão. É sempre o termo central que vai ser a média. Então a voltagem média aqui é 15 volts, tá? Então olha, então já daria para matar aqui, ó. Já daria para matar a letra C. Mas vamos ter certeza, será que realmente é a letra C? Agora ele quer a corrente elétrica média que flui nesse mesmo período de tempo. Se ele quer a corrente elétrica média, eu tenho que fazer o seguinte. A fórmula padrão que a gente viu ao longo dessa aula é R vezes I. Tá? E ele quer a corrente elétrica média. Então é o seguinte, pessoal. O resistor ele vale 5 ohms. Então R vale 5. Isso é a primeira coisa que você tem que pensar. Ele afirmou isso, ele já deu para você essa informação. Agora, ele quer a I média. Então vou escrever média aqui na forma para me localizar. Já que a corrente é média, a voltagem também será média. E qual que é a voltagem média que a gente viu? 15. Então, 15 é a voltagem média, é igual ao meu resistor, que vale 5, vezes, né, a minha corrente média vai dar valor de X. X vai ser igual ao quê? A 3. Opa, bateu. Então, a alternativa correta seria a letra C. Tá bom, pessoal? A correta é a letra C, porque a voltagem média é justamente o termo central e ele quer a corrente elétrica média. Se é a média, a voltagem também tem que ser a média. Então, por isso será 5, a 15, tá? E a voltagem 5 que ele deu, fazendo a continha com a primeira lei de Ohm que nós vimos ao longo do curso, dá a letra C. Então aqui é um espaço aqui para a gente resolver. Vamos ver se realmente é a letra C. Opa, acertamos. Letra C. Próxima e última. Geradores elétricos são essenciais em diversas aplicações em que não pode faltar energia elétrica. Por quê, pessoal? Porque ele converte uma energia paralela em uma energia elétrica, como por exemplo em hospitais, ó. Com a crise energética, eles estão se tornando cada vez mais comuns, até mesmo para residências. Para uma dessas aplicações, um gerador de pequeno porte com força eletromotriz de 12 volts e resistência interna de 0,5 ohms está conectado a um circuito externo com resistência equivalente de 5,5 ohms. Então aqui ele trouxe a representação para a gente. Qual que é a potência dissipada no circuito elétrico? Pessoal, sempre que ele falar em potência, eu posso apresentar a potência assim, ó. U vezes I. A gente não viu isso? Ou R vezes I ao quadrado,
ou U ao quadrado dividido por R, isso a gente viu nos primeiros momentos da aula. Quando a gente viu o gerador, a gente viu que tinha uma fórmula específica. Mas a gente pode utilizar essa fórmula? Pode utilizar essa fórmula, tá? Mas aqui neste momento, ele quer a potência dissipada. Para eu achar a potência dissipada, basta eu também achar a corrente. Então eu preciso da corrente. Então como que eu acho esta corrente? Ele me deu falando que tem um circuito externo. Então ele me deu uma resistência interna e me deu uma resistência externa. Então quando ele me dá uma resistência interna e uma resistência externa, eu penso no seguinte, ó, eu penso no pulhê. R mais a resistência interna. Por quê? Porque ele me deu uma resistência interna e uma externa. Se ele me dá uma interna e uma externa, eu uso o pulhê. Mas ele não deu uma resistência solta. Ele deu uma resistência equivalente. Então eu vou fazer o que? Eu vou atualizar essa fórmula. E dividido pela REC. A gente não viu isso lá nos primeiros momentos, ó. Que eu posso atualizar. Que eu posso, quando ele me dá uma resistência equivalente, eu posso colocar REC aqui. Mais resistência interna. Então vamos achar a corrente para a gente ver como nós vamos lidar com essa questão. Bom, ele dá a U 12 volts, aí na verdade vai ser a força eletromotriz 12 volts, então vamos lá. I vai ser igual a 12, porque é a força eletromotriz que ele me afirmou. A resistência interna 0,5 com a resistência externa, ou seja, a REC é 5,5 mais 0,5 da interna, ou seja, 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 é igual a 2 amperes. Esta é a corrente que está passando por aqui. Belezinha? Esta é a corrente que está passando. E aí, basta eu aplicar essa fórmula da potência. Só que eu não tenho a voltagem U. Eu tenho a eletromotriz, mas eu não posso colocar aqui. Essa é a voltagem, não é a eletromotriz. Então vamos achar a voltagem U. Como que eu posso achar ela? Eu posso achar ela através da equação do gerador. Beleza? Então U vai ser igual a 12 menos 0,5, né? Não é isso? 0,5, que é a resistência interna, vezes a corrente que a gente acabou de achar, que é 2. Ou seja, a U é igual a 12 menos 1. Isso não dá 1? 0,5 vezes 2? U é igual a 11 volts. Já que eu já achei a voltagem, que não é a eletromotriz, porque para aplicar nessa fórmula eu preciso da voltagem que não seja eletromotriz, basta aplicar. A potência dissipada vai ser isso aqui. Potência dissipada será a voltagem 11, a gente acabou de descobrir, vezes a corrente 2, a gente acabou de descobrir. Potência é igual a 22 watts. Olha que beleza. Olha que facilidade que eu lidei com a questão. Então, pessoal, eu quero que você entenda isso. Quando a gente viu a equação, lá os parâmetros do gerador, né? Vamos lá voltar, vamos ver se eu acho aqui. Geradores. Lá o parâmetro do gerador, a gente viu que essa potência dissipada, ela pode ser assim. Então, qual que seria essa potência dissipada? O valor da corrente ao quadrado vezes a resistência interna dele. Tá? Então, vezes a resistência interna dele, eu posso calcular dessa forma.
Mas o que eu adotei aqui para facilitar a minha vida? Eu adotei aqui essa aqui, ó. Eu adotei o parâmetro da potência igual ao vezes I. Então, sempre que você for calcular uma potência dissipada, uma potência total, você pode usar normalmente essa fórmula. Não precisa ser uma fórmula diferente. Ou eu posso usar essa, ou eu posso usar a I ao quadrado vezes R, ou a U ao quadrado sobre R. Eu posso usar as três normalmente. Não precisa ser uma fórmula específica. Eu posso facilitar a minha vida sim. Só que é o seguinte, eu preciso achar a corrente. Como que eu achei a corrente? Através do Poulier. Por quê? Porque eu tinha uma resistência interna e uma externa. Sempre que eu tenho uma interna e uma externa, eu aplico o Poulier. Achei 2 amperes. Beleza. Eu só necessitaria aqui da voltagem U. Seria 12 volts? Não seria 12 volts. Ela é eletromotriz. Como eu faço para achar a voltagem U, a DDP? Basta aplicar a equação do gerador. U é igual a 12, o valor que ele deu para eletromotriz, menos 0,5, o valor que ele deu para interna, vezes 2 que a gente acabou de achar por Poulier. Achei a U igual a 11 volts. Agora que eu tenho a U igual a 11 volts, basta multiplicar U vezes I, achando aqui 22 watts, que é a potência, sendo a alternativa C. Será que realmente é a C? Opa, é a C. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa super aula, tá? Uma aula demorada. Eu espero que você tenha aprendido. Veja que não é difícil, mas você precisa ter o domínio das fórmulas, o domínio dos mecanismos. Se você não tiver o domínio dos mecanismos, você não vai conseguir fazer, tá? Então, basta você saber todas as fórmulas e saber quando aplicar elas, tá? Com isso, você consegue fazer a fórmula. Veja que tinha até 24 aqui, ó. Então a pessoa que mal informada que colocou 12 aqui, pensando que a força eletromotriz ela vale a mesma coisa da voltagem, ela errou. Só que você não vai errar, porque você sabe que a DDP não é igual à força eletromotriz. A eletromotriz ela é sempre maior que a DDP, tá? Então agora você não vai errar mais isso. Para aplicar essa fórmula, você precisa achar a DDP pela equação do gerador. Para isso você precisaria da corrente. Você achar por quê? Por Poulier, porque tem interna e tem externa. Então esses mecanismos que você deve dominar, tá? Então, muito obrigado aí, né? Você ter acompanhado esse preparatório ali de eletrodinâmica, de eletricidade, fundamental, uma matéria fundamental. Normalmente vem 2 a 3 questões na sua prova e esta é a matéria que vai te elevar. Essa é a matéria que diferencia você do seu oponente, porque é uma matéria que poucos dominam. E se você domina essa matéria, você está à frente do seu oponente. E eu creio que é isso que você deseja, não é mesmo? Então, muito obrigado aí por acompanhar. E espero que você aprenda e você possa se dar bem aí nas provas externas. Muito obrigado.